A identificação de perigos é muito importante. Para isso, a ISO 12100 tem exemplos de perigos que aparecem em um anexo. Nem todos os perigos que existem aparecem em uma máquina. Assim, o que podemos fazer é identificar se um determinado perigo aparece na nossa máquina ou não. Há normas que se chamam normas do tipo C, que são normas específicas para certos tipos de máquinas. E nessas normas, já teremos perigos identificados a priori que podemos usar. São os perigos que se chamam perigos geralmente identificados relevantes a essa máquina. Assim, uma vez que começamos a analisar os riscos, veremos que desses perigos identificados, desses perigos que podem existir na máquina, algumas máquinas têm alguns perigos e outras máquinas têm outros. Ou seja, desses primeiros 3 perigos que temos identificado, talvez a nossa máquina tenha só 2 perigos que são relevantes. Perigos relevantes são os perigos que estão diretamente relacionados com o processo da nossa máquina. Porém, nem todos os perigos relevantes que a nossa máquina vai ter necessitam de uma redução de riscos. Vamos realizar a apreciação de riscos para depois analisar o número de perigos relevantes que teremos que reduzir. Esses são os perigos que se chamam perigos significativos. Esses são os perigos que temos que levar em conta e para os quais necessitará de aplicar a redução de riscos. Essa primeira parte da análise de riscos e sua avaliação é o que chamamos de apreciação de riscos. E é a que depois vai servir para identificar os riscos significativos e começar a reduzir esses riscos mediante medidas de projeto inerentemente seguras ou utilizando medidas de proteção. É muito importante levar em conta o uso previsto e o uso indevido, mas razoavelmente previsível. Sabemos que muitas pessoas fazem um uso indevido de equipamentos, de materiais, mas é uma coisa que conhecemos e que sabemos. Nesse momento, o fabricante da máquina precisa levar isso em conta e precisa tomar medidas para evitar que esse uso indevido, mas razoavelmente previsível, leve a um acidente, leve a um dano para o operário. E como nós vamos fazer? Primeiro, usando simplesmente uma divisão. Ou seja, nós temos que dividir os usos da máquina. Primeiro é o uso conforme foi previsto, que é o uso comum, que está normalmente de acordo com o projeto da máquina, com a sua construção e com a sua função. O projeto que está pertinente ao uso dessa máquina. Porém, nós temos o uso indevido razoavelmente previsível, que podem ser muitas coisas. O uso indevido previsível podem ser centenas de usos, de mau usos. Porém, a norma nos dá uma direção, que nos dá um guia, e nos diz para levarmos em conta o que é razoavelmente previsível. Razoavelmente previsível pode ser a perda do controle da máquina por parte do operador. Imaginemos que estamos utilizando uma máquina para cortar a grama do jardim, e nós tropeçamos e caímos, soltamos a máquina, e se nesse momento a máquina continuar cortando a grama, pode provocar um perigo para outras pessoas. Nesse momento, teremos que tomar alguma medida. E nós vemos na prática que muitas das máquinas para cortar grama foram projetadas de tal maneira que quando o operador solta a máquina se desliga imediatamente. Pressões para manter a máquina em funcionamento em todas as situações. Essa é uma maneira de expressar as pressões econômicas. Às vezes teremos situações em produção em que é necessário manter a função da máquina durante o tempo mais longo possível. E às vezes ocorre que disso leva à manipulação, à burla de dispositivos de proteção. Essa é uma coisa que o fabricante da máquina deve prever e deve tomar medidas para evitar isso. Ou seja, tentar fabricar, tentar projetar a máquina de tal maneira que o número de situações nas quais essa pressão para manter a máquina em funcionamento possa levar a uma situação perigosa seja minimizado ao máximo. Outra situação é o descuido normal. É um comportamento incorreto, não é um uso indevido, mas é uma coisa que pertence à nossa vida cotidiana. E é muito claro que se estamos trabalhando durante 8 horas, não vamos conseguir ficar totalmente concentrados nessas 8 horas. E a partir
quarta, quinta, sexta hora de trabalho, a nossa capacidade de concentração, nossa capacidade de reação vai diminuindo, o nosso cansaço vai aumentando e então é muito provável que cometamos erros muito típicos. Isso tem que ser levado em conta, quer dizer, o fabricante da máquina deve obrigatoriamente projetar a máquina de tal maneira que qualquer erro por parte do operário não leve a um acidente. Naturalmente, temos que também levar em conta o que se chama de comportamento reflexo, comportamento não intencional, por falha de funcionamento, por incidente e por defeito. Imaginemos que teremos uma pessoa que está carregando e descarregando uma prensa mecânica todos os dias, 8 horas por dia, 5 horas e 5 dias por semana, durante 50 semanas por ano. E está realizando um movimento muito monótono. Pode ser que ocorra um dia que essa pessoa introduza a peça e uma peça incorreta, uma peça ruim dentro da máquina. Nesse momento, essa pessoa vai ter um comportamento reflexo, ela vai mover muito rapidamente seu braço na direção da zona de perigo. É uma coisa que a pessoa não vai poder evitar. É como se eu me aproximasse e, pelas costas de um soldado muito bem treinado, e lhe desse um toque nas costas. Ele vai reagir com um comportamento reflexo e tentar me dar um golpe de karatê ou me atacar por puro reflexo. Então, isso também tem que se levar em conta quando se projeta as máquinas. Naturalmente, a conveniência é tomar a linha de mínima resistência, o caminho mais fácil. Nós somos pessoas que não gostamos de trabalhar duro. Naturalmente, todo mundo gosta de ter um trabalho simples, um trabalho cômodo, e essa comodidade, essa conveniência nos leva a pautas incorretas, a comportamentos incorretos, a buscar a linha mais cômoda. E isso às vezes significa burlar dispositivos de proteção. Então, também o fabricante de máquina tem que pensar nisso, e a solução mais fácil é projetar a máquina de tal maneira que o seu uso, sua manutenção, a sua operação sejam convenientes, sejam cômodas para a pessoa que tem que realizar uma tarefa. E por último, o comportamento de determinadas pessoas, por exemplo, crianças ou pessoas com deficiências. E é bom sempre há uma queixa aqui de muita gente que diz: senhores, não temos pessoas, não temos crianças, nem pessoas com deficiência nas áreas de trabalho. Isso não é verdade. Nós temos cada vez mais pessoas com deficiência que estão integradas ao ambiente de trabalho. Temos crianças visitando fábricas e temos pessoas com propriedades físicas, tamanhos reduzidos, sabe? E também teremos que levar em conta que cada vez mais aparecem máquinas em ambientes públicos. Temos os elevadores, temos as escadas rolantes, temos as esteiras de bagagens nos aeroportos. Teremos cada vez mais máquinas que estão no ambiente público, onde não poderemos evitar a presença de pessoas como crianças, como pessoas de idade ou pessoas com uma deficiência física. Ao considerar os riscos razoavelmente possíveis, teremos que identificar os perigos. Isso é muito importante e, para isso, a norma nos dá uma lista. E utilizarmos uma lista é uma boa ideia. E conhecemos o uso de listas, por exemplo, na aviação. Por segurança, o piloto e o copiloto, antes de iniciarem um voo, verificam uma lista ou várias listas para consolidar, para estar seguros de que estão seguindo os procedimentos adequados e que o avião vai voar de uma maneira segura. Seguir estas listas de verificação é uma coisa muito importante. E aqui a norma também nos dá uma lista para poder controlar, para poder verificar passo a passo e poder estar seguro de que não cometemos um erro e não esquecemos de alguns perigos. Teremos perigos mecânicos, como esmagamentos, cisalhamentos, arrastamentos, cortes e impactos, perfurações, injeção, abrasões. Um dos típicos graves acidentes é a injeção de líquido hidráulico, de óleo hidráulico e em acidentes ocorridos por perdas de líquidos hidráulicos em instalações. Temos os perigos elétricos, queimaduras, eletrocuções, efeitos químicos secundários de queimaduras graves. Os perigos térmicos, que originam queimaduras ou congelamentos ou escaldaduras, quando estamos falando, por exemplo, de vapores de água superaquecido. Os perigos acústicos, que significam perda de capacidade de audição, perda de equilíbrio e estresse psicológico.
E temos que levar em conta que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o fator mais importante para doenças cardiovasculares é o ruído. As pessoas que vivem perto de aeroportos, perto de áreas com muito ruído, são as pessoas que são mais propícias a terem doenças cardiovasculares. Perigos por radiação, danos na pele, nos tecidos, nos olhos, mutações genéticas, perigos por vibrações que podem provocar estresse, dor lombar, traumatismos, e do sistema músculo-esquelético, né? Além de perigos por materiais ou substâncias que provocam envenenamentos, infecções, explosões, cânceres. Perigos ergonômicos que originam incômodo, fadiga, estresse, que tiram nosso bem-estar. Perigos relativos ao ambiente, que originam escorregões, quedas, asfixias, né? Ou a combinação de perigos, por exemplo, perigo térmico, né? Algum que possa causar uma insolação, uma desidratação, perda de consciência, etc. Vemos que há muitas coisas que pensar. Porém, não se trata de uma lista que não se acaba. É uma lista que está bem fechada. E, de momento, por muito que consideremos, nós descobrimos que existem outros perigos que não podemos categorizar dentro das categorias que acabo de explicar.